Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. Tudo bem com vocês? Nós vamos começando aqui lendo mais um poema do nosso livro Estrelas no Chão. Hoje é o nosso vídeo de número 23. E a poesinha é bem curtinha hoje, bem diferente dos outros 2 dias. Mami está entrando, seja bem-vinda, Mames, boa tarde. Você viu que eu atrasei uns 3 minutinhos que eu estava tomando banho. E foi muito bom, né, que a gente conseguiu se ver um pouquinho, fui na sua casa, né, a gente tem um pouquinho de contato da família, né, nesses últimos tempos que tá tão difícil. Ju, seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bem com você? Como que você tá? Tá sol aqui, né, no ABC, ABCD? E hoje tá gostoso o dia, né? Hoje foi um dia de sol, tô até de vestido. E, e é muito bom, né? A gente ter dias assim. Vamos esperar o pessoal entrando mais um pouquinho. Acho que o João Carlos estava me chamando aqui no Instagram na hora que eu ia entrar. E acho que ele perguntou se hoje era 4h30. Vamos ver se ele consegue entrar também. Muito quente, né, Ju? É aqui também. Até comprei, né, geladinho, essas coisas assim para deixar bem fresquinho. Pra gente também aguentar, né? Já o pessoal do interior tá mais acostumado, né? E a gente aqui, quando sai um solzinho, tem que aproveitar. Deixa eu colocando aqui qual o tema. Gente, é tão curto que tô quase escrevendo aqui na fixagem aqui. Boa tarde, Babi. Seja bem-vinda. Hoje tá em casa, né? Hoje eu que tava na pressa. Voltei para casa, tava na minha casa, a casa da minha mames, e voltei rapidinho aqui, tomei um banho pra gente fazer a live. Já votei, Ju. A gente votou na hora do almoço. Eu voto em Santo André, que eu sou de Santo André, né? Aí a gente foi lá e é perto da casa da minha mãe, até por isso mesmo que eu fui lá, almocei, né? E já votamos, foi tranquilo, foi bem tranquilo. Acho que para todo mundo, né? Até que tá mais tranquilo do que a gente esperava. Deixa eu colocar aqui o título pra gente. Ah, tava almoçando com a sogra, Babi. É, eu fui serrar boia na minha mãe hoje. Fui almoçar lá, fazia muito tempo que eu não comia a comida dela, desde março. Acho que fevereiro, março, porque março a gente mal se viu. Acho que foi fevereiro, né, mames, que a gente tinha ido aí pra comer. E fazia tempo já, muito bom. Também a gente tava, eu, meu marido e meu filho, meu irmão e meus pais. Então a gente aproveitou um pouquinho, né? A gente não ficava em família assim, fazia muito tempo. E foi bom hoje, foi bom para todo mundo. Acho que é só nós mesmo. Vamos lá então. Vocês estão ouvindo bem a live hoje? Tá boa a conexão? Que eu tô aqui no Wi-Fi, tô no outro quarto, né? Mudei de quarto. Se estiver cortando, vocês me avisem, por favor. Tá bom? Ó, o João Carlos entrando. Seja bem-vindo, João Carlos. Tô esperando você, tava esperando você entrar. Que eu vi que você me mandou um direct na hora, né? E eu tava aqui entrando rapidinho. E eu vi que você mandou, eu falei, acho que ele tá perguntando se a live é 4h30, né? E aí eu já entrei rapidinho, nem respondi, que eu já tava aqui me preparando. Estamos todo mundo bem aqui. Acabei de tomar banho e tô com o cabelinho meio bagunçado hoje, mas faz parte. Vamos lá então, né? Se tiver travando alguma coisa, vocês me avisam, tá? Mas eu acho que vai dar tudo certo. É, conseguiu, muito bom. Gente, o texto é tão curto hoje, mas tão curto que eu vou ler acho que umas 2 vezes, ainda vou colocar um tema aqui a mais, a gente vai refletindo junto, tá? Porque apesar de curto, eu acho que rende uma boa reflexão aí pra gente, tá bom? O texto então chama Nem Tudo, né? E vamos lá. Tá apanhando do celular. É, eu apanho aqui direto também. Nossa, para comentar, para rolar os comentários, para tudo, né? Mudou agora a versão do Instagram, né? Tá mais difícil ainda, né? Até a gente se acostumar.
É bem isso mesmo. Vamos lá, então. Nem tudo. Segue a trilha da prudência. Se queres viver feliz, nem todos são para tudo, nem tudo a todos se diz. Então, esse poema é de Juvenal Galeno. Boa tarde, Zalima, seja bem-vinda. Começamos agora. Meu poema hoje tem 4 linhas, olha só, vou até repetir que você entrou e a gente pega de novo. Então, né, segue a trilha da prudência, né? Prudência, cuidado, cautela, né? Ser prudente. Vamos ver, né? Se queres viver feliz, nem todos são para tudo, nem tudo a todos se diz. E aí eu lembrei, para quem acompanhou a live ontem, né, tinha uma das perguntas do Livro dos Espíritos, já pergunta 1012, 1013, eu estava em uma dessas duas aí. E aí perguntava, né, a gente estava falando de conceito de inferno e purgatório, e até os espíritos respondem para o Kardec, que muitas vezes os espíritos respondem aquilo que se pergunta, né, e se uma pessoa já tem uma visão é, é, perguntando o que é o purgatório, o que é o purgatório, já falou que existe um purgatório? Eles não vão falar que não existe, ele até fala, se eu falar, por exemplo, para eles, falar de Maomé, falar Maomé não é um profeta, então como é que eles vão receber? As pessoas não vão receber tão bem, né, a mensagem. Boa tarde, Mitico, seja bem-vinda. Boa tarde, Gláucia, seja bem-vinda. Mensagens de paz e luz. Começamos agora, então, né, segue a trilha da prudência. Se queres viver feliz, nem todos são para tudo, nem tudo a todos se diz. Né? Bem aquela lembrança que a gente tem, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Então a gente acaba refletindo em cima disso. E eu lembrei muito também da questão, né, do tempo de cada um para entender as coisas e para aprender com uma lição que muitas vezes, né, a gente, por amor, por cuidado, não é sempre visando o mal, mas às vezes a gente quer trazer verdades, né, para a vida das pessoas. Fala, nossa, vou trazer verdades, vou falar o que eu penso para abrir os olhos daquela pessoa, né? A gente, às vezes, muitas vezes na boa intenção, a gente acaba fazendo isso, mas será que muitas vezes a pessoa está pronta para ouvir aquilo, né? Ou não vai chocar, que nesse caso dos muçulmanos, falar de Maomé, é uma coisa que é muito forte, né? Muito fixa na mente da pessoa, que a pessoa precisa ver por si mesma, né? Então, a gente sempre tem que ter prudência em relação a isso, porque às vezes você vem, traz essas verdades, já fala tudo o que tem para falar. Nossa, vou falar tudo o que eu penso, a pessoa que escute, não sei o quê. O que acontece? A pessoa não escuta, porque não é o tempo dela para entender aquela informação, ela não vai conseguir entender o que você está transmitindo, e outra, vai ficar com raiva de você, vai falar que pessoa chata, essa Flávia fica insistindo com isso e é chata demais, não quero falar sobre isso, fica falando assim comigo. E muitas às vezes a gente até, né, por querer que a pessoa enxergue, fica até um pouco mais agressivo. A gente fala de um jeito, né, porque tem coisa pra gente que a gente já enxerga de uma maneira, a pessoa entende do outro, mas a gente quer valer a nossa opinião, né? E aí fica nessa forçação de barra que não faz bem para ninguém, porque você acaba sendo o chato que só, né, só fala isso, nem vou contar mais nada para essa pessoa. E minha mãe, deixa eu ver, filha, fiquei sem internet, perdi uns 5 minutos. Ah, você ficou? É isso? Mas você pegou a mensagem? Porque eu só tô falando em cima da mensagem. Depois você me responde, tá? Então, aí, né, você fala, vou trazer a verdade para essa pessoa, vou falar tudo o que eu penso, né? E aí, né, não acaba não dando o efeito que a gente quer e a gente ainda acaba sendo taxado de chato, né? Fala, nossa, nem vou contar mais nada para essa pessoa. Você às vezes acaba quebrando um relacionamento, você acaba cortando uma amizade por uma coisa que, igual aqui, né, o tema, era só seguir a trilha da prudência, era só você ter calma, ter paciência, entender, né, que cada um tem o seu momento
e seguir. Acho que minha mames não viu a mensagem. Mames, a mensagem é bem rápida, vou falar de novo. Segue a trilha da prudência. Se queres viver feliz, nem todos são para tudo, nem tudo a todos se diz. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cautela de como a gente vai falar, né? E muitas vezes as pessoas têm uma visão diferente da gente, então um julgamento pode vir também de fora, né, para você. Então, nem sempre é você, né, que vem trazer a verdade. Às vezes você escuta algumas coisas que não concorda e né? Você precisa provar isso? Você precisa às vezes rebater? Não, deixa cada um com seu tempo, né? Igual quando eu estava pensando também, lendo esse texto, lembrando da questão, né? Para quem já lembra daquela frase de Jesus sobre a candeia sob o alqueire. Porque Jesus, né? Ele mesmo dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia que ele era o caminho para chegar até Deus, mas ele impunha as coisas? Não, não, não. Ao mesmo tempo que ele falava isso, né, para quem seguir ele, quem acreditava nele, ele também falava em relação à candeia sobre o alqueire. Você coloca, né, a candeia, né, que é uma tipo uma vela, né? Só que você não pode deixar, você tem um conhecimento igual aqui. Nós aqui, estudantes, todos nós que refletimos sobre a doutrina espírita, a gente tem um conhecimento em relação a isso que a gente quer divulgar, a gente quer transmitir. Muitos aqui estudam anos e anos nas escolas espíritas, fazem cursos de mediúnica, podem aplicar passe, né? Tem um caminho trilhado que cada um acaba trabalhando em uma coisa. Mas o que você faz com esse conhecimento, né? Essa velhinha, essa chama, essa candeia, você deixa ela escondida? Você não divulga mais para ninguém, fica só para você mesmo? Ou você faz que nem Jesus, né? Coloca sob o alqueire, coloca no lugar bem alto para que ela ilumine a todos que queiram ver. Então, a luz vai estar lá. A doutrina, o conhecimento, os ensinamentos de Jesus estão lá para quem quer que queira ver. Mas Jesus mesmo não impunha, ele não mostrava, não chegava com a vela assim na cara da pessoa, né? Ah, vem aqui, trago verdades, ou escuta o que eu tenho para falar. Não é assim, cada um no seu tempo. Então, é muito essa questão de Jesus. Se Jesus tinha, né, toda essa capacidade de se comunicar com as pessoas, que ele é um espírito muito mais evoluído que já passou por aqui na Terra, né? Ele já tinha essa capacidade de abordar cada um com a sua linguagem, ele conseguia transitar, né, entre os povos, entre as crenças, entre pobres, entre ricos, entre sábios, entre não tão pessoas que tinham tantos conhecimentos e mesmo assim, ele passava a mensagem que precisava passar de modo que todos entendessem. Então, ele tinha essa prudência, né? E ele, sabendo disso, sabia que o conhecimento, a candeia, estava ali, iluminando. Quem quisesse chegar até lá, ia iluminar o pensamento da pessoa. Quem não tivesse no tempo, tudo bem, deixa a candeia ali. A hora que a pessoa tiver pronta, ela vai chegar perto e vai iluminar a consciência dela também, ela vai enxergar certas coisas. E é toda essa persistência, né, que a gente tem e a gente precisa levar tanto para a nossa vida, porque né, são muitas pedradas, né, flores são poucos, né, e a gente sabe que o dia a dia é isso mesmo, né, a gente tem muitos mais obstáculos do que auxílio. Então, quando a gente tem um grupo de auxílio, uma corrente do bem, que nem a gente tem todas essas páginas espíritas fazendo a divulgação, né? E estamos nos unindo cada vez mais para que chegue mesmo essas lives para todo mundo que queira ouvir, que esteja pronto, que esteja com o coração pronto para ouvir, né? Então, é um trabalho que a gente precisa fazer também. E o momento vai chegar para todo mundo. Esse conhecimento, esse entendimento, assim como uma evolução intelectual, uma evolução moral, o conhecimento do amor e todo esse caminho em direção ao bem, essa necessidade vai chegar para todo mundo. Então, temos que vir aqui, espalhar essas sementes e ver como vão ser esses frutos, né? Porque podemos colher bons frutos colhendo
1, 2, 10, e depende da gente espalhar essas sementes, né? Porque se todo mundo cair no desânimo e falar, não, não vou mais fazer, né? Ou vou ficar só aqui na minha página e guardar esse conhecimento para mim, né? Por que que é importante, né? A gente fazer essas lives, é um contato com vocês, é uma palavra que alguém precisa, é um carinho. E as pessoas precisam desse contato, né? Porque ninguém vive sozinho. Só que a gente tem que respeitar o momento de cada um. Então é algo que a gente tem muito para refletir, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, Mitch. Bem-vindos. Aloísio colocou: temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E muitos de nós estamos cegos, surdos e mudos, pois não conseguimos sentir a beleza da mensagem do Evangelho. Exatamente, né? E Jesus tinha também, né? Tinha uma tarefa muito maior na época dele, e ele veio e trouxe todo esse conhecimento, né? Trouxe esse consolo, trouxe esse caminho em direção a Deus, que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, né? Minha mames, verdade, concordando. A Luísa continua. Ainda bem que as pedradas que levamos na vida não são como as dos primeiros cristãos. Nossa, com certeza, que eram dilapidados e jogados às feras quando não serviam de poste ao serem incendiados. Sim, nós temos duas obras, né, do Emmanuel junto com o Chico, que é o Há 2000 anos, que fala muito disso. E a gente vê evolução, né? 50 anos atrás, 50 anos depois também tem um pouco em relação a isso, mas aí a temática ela muda um pouquinho. E eu estou lendo agora Ave Cristo, que também tem isso, né? Em outro momento, um pouco depois, né, desses tempos. Eu não lembro se é no ano 300, é por aí, Ave Cristo, depois de Cristo, e tem Paulo Estevão também, né, que tem a história de Saulo de Tarso e como ele vira, né, o apóstolo Paulo. E tudo isso era muito cruel, uma perseguição muito grande, né? E a gente vê como a gente está no caminho de evolução, se a gente pensar, porque a palavra de Cristo não era aceita, ele era tido como uma pessoa que tinha uma ideia maluca, que veio aqui, que estava tentando fantasiar as coisas e tirar a crença dos outros em relação aos outros deuses ou a quem seguia o Velho Testamento. Então, olha como era a mentalidade da sociedade na época, né? E a gente está num momento aqui, né, como a Luísa disse, que a gente tem os cegos, os surdos e os mudos em relação ao Evangelho, que estão seguindo a vida aqui e vivendo sem aproveitar essa oportunidade, sem a oportunidade de fazer o bem, de propagar o amor. E a gente sabe que a gente está aqui para evoluir. E ficar estagnado com esse pensamento de não ouvir o evangelho só vai fazer você ficar estagnado também na sua vida e você não vai progredir. Então a gente tem que pensar muito, né, em relação a isso, qual é o nosso papel, porque é um presente a gente estar aqui. Não é assim a reencarnação, eu vou vir de novo mesmo, não sei o que. Não é assim. A fila é grande, precisa de merecimento ou precisa de ter expiações para passar. Então é algo muito complicado, como eu disse uma vez até, né, do total de espíritos que temos na Terra, nós somos um quarto. Tem 3/4 do mundo espiritual aí rondando e passando por sofrimentos, passando por decepções, por culpa, tudo vagando por aqui e muitas vezes sem rumo ou ainda sofrendo penitências do passado. Então, olha a oportunidade que a gente tem aqui. Vamos aproveitar isso, minha gente. E aí, para complementar, eu derrubei o livro, eu coloquei um outro texto aqui do Emmanuel que eu achei muito bom para a gente também refletir em cima disso, né? Porque o meu texto é tão curto que a gente vai falar de outro, mas é o mesmo caminho, tá? Chama Guardemos o Cuidado. Ele começa com uma frase de Paulo falando assim: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E a gente segue já o texto. Essa frase do Paulo está em Tito, capítulo 1, versículo 15. Então, aqui seguimos, né? O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora.
Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, Emmanuel aqui, mais uma vez, de maneira direta, né? Falando que tudo que a gente passa, as experiências que nós vivemos, molda a maneira que nós vemos o mundo. E são a partir dessas experiências, né, e essas também influências que a gente acaba recebendo, porque quando você vive nas sombras, você só vê as coisas por esse lado ruim, por meio de sentimentos ruins, tenha certeza que você não tem boas companhias ao seu lado. Então, acaba ainda influenciando para que você fique nessa vibração ruim, vendo maldade em tudo. E isso contamina, é um vício, assim como qualquer outro vício. E aí você se vicia em lamentar, em falar do outro, em julgar sem saber. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando e a gente tem que olhar para si e não ficar olhando o outro, né? E geralmente quem faz isso, o olhar para si tá bem longe, né? A pessoa está fugindo de si para olhar o vizinho, para olhar uma outra pessoa e fazer nessas maledicências. E isso não é o caminho, né? Muito triste você viver uma vida assim olhando o outro, porque quando a gente reencarna aqui é para cuidar de nós mesmos. A responsabilidade é nossa, com o nosso corpo, com as nossas ações, com as nossas atitudes e com as pessoas que estão em nosso entorno. Então, né, o que você está fazendo? Está cuidando da vida do outro? Não vai adiantar, né? Não vai te trazer nenhum progresso e você ainda não vai estar numa situação de ajudar ninguém pensando assim. Então, se for para fazer algo em relação ao outro, que seja estender a mão, ajudar, muitas vezes, né, escutar em silêncio, igual tá falando aqui, né? E aí, complementando com o texto anterior, né, escutar com silêncio, sem trazer grandes verdades, né? E sim aquilo que a pessoa estaria pronta e isso a gente precisa ter também a sensibilidade, né? De entender que cada um passou por uma história de vida, todo mundo tem as suas experiências, as suas vitórias e fracassos, e muitas vezes uma palavra é algo que mexe muito com a pessoa, e a gente tem que ter essa sensibilidade quando fala algo. E é uma prática, né, para todos nós. Jesus sabia fazer isso como ninguém, né? Tinha a capacidade de atingir o coração de uma maneira que a pessoa entendesse o que está acontecendo, mas a gente ainda está muito longe disso, né? A gente está todo mundo aqui aprendendo e a gente erra mesmo, se irrita, às vezes, né, não age assim, mas pensa assim, e aí a gente tem que ter a consciência, igual desse texto, de saber brecar isso.
né? Epa, o que que eu tô fazendo? Tô de novo falando, tô de novo pensando no outro, né? É um exercício, gente, que a gente precisa levar para si e diariamente. É todo dia, é aquela reforma íntima, aquela reflexão antes de dormir, tentar ser melhor do que você foi no dia de hoje, né? Do próximo dia, tentar ser melhor, tentar agir de outra maneira. E todos aqui temos a capacidade dessa compreensão, desse entendimento e de seguir no caminho do bem. Porque é isso que importa. A gente está aqui para espalhar amor, para estender a mão, para ajudar. Claro que tropeçar, cair, os obstáculos sempre vêm. Mas o que você faz, né, em relação a eles? Será que você guarda dentro de você como uma sombra? Ou você resolve e deixa a luz entrar de novo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação ao que sentimos. Vamos ver aqui, João Carlos. Se tivermos empatia com os demais, saberemos o momento e o teor do que transmitir. Minha mames, praticar sempre. E a prática, né, João? Já complementando, a minha mãe já escreveu na sequência, mas a gente precisa praticar essa empatia, né? Porque muitas vezes é difícil você se colocar também no lugar do outro se você não passar por isso, né? A gente tem essa dificuldade, mas a gente tem que praticar, tem que treinar e tem que parar mesmo e pensar, deixar esse orgulho de lado e falar: nossa, será que eu não estou sendo, né, muito julgando demais, não entendendo a relação do outro, não tô, como que eu tô lidando com isso, né? Eu tô fazendo certo? Porque a gente tá aqui, a doutrina espírita, o bom da doutrina espírita é que tem fé raciocinada, a gente pensa naquilo que a gente lê, né? E a gente tem que pensar nas nossas atitudes, mesmo eu falando aqui, vocês ouvindo, a gente ouvindo palestra, mas a gente precisa ter esse racional e falar, faz sentido para mim? E aí você volta e puxa para si. Eu tô agindo assim, eu tô fazendo o meu melhor, porque isso aqui é um exercício pra gente. É para todos nós, para eu aqui. Eu sou o primeiro ouvido, né? Eu passo para vocês, mas eu tô mais perto da minha boca e a gente vai fazendo isso e praticando, entendendo. E é difícil para todo mundo, né? Quantas vezes a gente não se pega assim, já pensando, e aí você vai ouvindo essas lives, ouvindo o pessoal falar, vê uma palestra, lê um livro e fala, nossa, é mesmo, hein? Aí na próxima que você pensa e fala, eu não vou falar, não vou ficar pensando isso do outro, não vou perder meu tempo, olha o tempo que eu tô gastando com isso, né? E a gente tem que refletir, porque o tempo aqui é preciosíssimo. A gente tem nosso tempo para se melhorar e para auxiliar. E o outro, deixa ele no momento dele. Esteja sempre disponível, né, com a mão estendida para ajudar, mas não perca muito tempo. Não perca muito tempo preocupado, né, com as ações ruins, com a falta de atitude ou a maneira que o outro leva a vida, porque cada um é responsável, né, por si. Nós somos, mais uma vez eu falar, né, a gente desencarna e vão perguntar o que que a Flávia fez, e não o que que o marido da Flávia fez, o que que o filho fez, e nós vamos ser responsáveis por nossas ações, né? Por tudo, ações, pensamentos, o que deixamos de fazer, o que queríamos fazer e não fizemos, né? Então, por que não fez? São ações, são obras que valem, né? E a gente tem que fazer valer todo dia esse questionamento. Rô, boa tarde, seja bem-vinda. Babi escreveu aqui, gratidão. É sempre bom, né, a gente pensar isso e puxa a gente um pouco, né, aqui de volta, né? Porque o nosso pensamento vai embora se a gente deixar. E a gente precisa dessa disciplina, né? A disciplina que o Chico tanto fala. É muito importante a gente pensar nisso. E vamos assim, né? Começando mais uma semana e deixando a esperança entrar também nos nossos corações, que a luz da doutrina nos auxilia a ter cada vez mais conhecimento e que possamos auxiliar o próximo e a nós mesmos. Então é de uma grande reflexão que a gente começa pensando o que a gente pode fazer de diferente agora que a gente vai, né, refletindo sobre esse tema aqui, sobre que nem sempre a gente precisa impor os nossos pensamentos e as nossas vontades e aprendendo a respeitar, né, o momento do outro, o tempo do outro, e assim vamos seguindo
cada um no seu tempo, todo mundo vai progredir, todo mundo tem a capacidade de chegar numa pureza de espírito, ser um espírito puro, perfeito, e nós vamos chegar nisso, em algum momento, né? Uns um pouco antes, outros vão demorar um pouquinho mais, mas todos nós temos essa capacidade. Então vamos acreditar em nós mesmos. Não há mágoa, não há sofrimento, não há decepção que te afunde, que você não possa levantar e possa fazer o seu melhor a partir de amanhã. Então, né, vamos nos disciplinar e vamos refletir. E assim a gente consegue, né, todo mundo vencer esses pequenos obstáculos que a gente tem, né? Não temos as férias do passado, né, como na época de Cristo, mas a gente vai aqui também enfrentando essas dificuldades e progredindo todos juntos, não é mesmo? Eu que agradeço, Gláucia, pela companhia de vocês hoje. Acho que o pessoal já votou tudo hoje, né? E já estamos finalizando. Eu achei que não ia ter tanta gente por conta da votação, mas até que o pessoal conseguiu entrar. Fico sempre feliz tendo a companhia de vocês aqui para refletir, para a gente pensar. João Carlos, texto curto com grande profundidade. Muito, né? E eu li, eu bati o olho a primeira vez, eu falei, nossa, só 4 linhas, né? E quando eu vi que tinha a questão da prudência e tudo que a gente pode trabalhar em relação a isso, né? E aí vira uma coisa muito rica, algo muito rico para a gente levar, né? E muitas vezes a gente tem essas poesias longas, que tem uma história, né, de vida da pessoa, mas tem também essas mensagens curtas. Esse livro, ele me surpreende a cada vez que a gente começa ele. Eu não o li, eu tô lendo junto com vocês. Eu tinha ele aqui em casa, né? Me deram esse livro. Esse livro estava sobrando na livraria da casa que eu frequento e falaram, ah, quem quer? Deram lá uma série de livros, né? Quem quer? Aí eu peguei esse, mais 2, eu acho. E aí, quando eu comecei a fazer as lives, eu falei, ah, vou pegar esse, mas eu não imaginava o conteúdo que ele tem. E como é gostoso, né, estudar por meio de poesias, é diferente. E é muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Minha mames, muito obrigada, coraçãozinho. E é isso, gente. Desejo para vocês uma ótima semana. Quem está entrando agora é Suzana Mista. Estou finalizando a nossa reflexão de hoje, que daqui a pouquinho, 5h30, já tem nosso amigo Aloísio. Reflexões da tarde, Aloísio, com a sua live hoje. 7 da noite, a Babi, no Ser Espírita. Ela não conseguiu fazer a live ontem, mas ela vai fazer hoje às 7, certo, Babi? E estaremos lá, vão lá também. E vamos prestigiar esses nossos amigos sempre, para juntos a gente sempre, né, estar no caminho do bem e no nosso progresso, ok? Ótima semana para vocês. Amanhã eu volto 1h30 da tarde, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.